Olá, olá! Seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lições Bíblicas com Rose. Seja todo muito bem-vindo aqui para mais uma lição de número 11, que traz por título Cultivando a Convicção Cristã. Amém? E vamos nós fazer a nossa leitura aqui no nosso textuário. Aqui está a minha lição, minha Bíblia. Vamos lá? Seja todo muito bem-vindo aqui no canal de Lições Bíblicas com Rose mais uma vez neste dia. Desde já te agradeço pela tua presença e espero que essa palavra, esta lição esteja trazendo para a sua vida algo assim que venha edificar. Amém? Então nós estamos na lição de número 11 do terceiro trimestre de 2023. E o assunto da nossa lição vai estar falando sobre cultivando a convicção cristã. O nosso textuário vai estar lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 3, amém? Vamos falar bastante sobre a palavra de Deus aqui nessa lição. Então, aqui o nosso textuário diz o seguinte: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 e o verso 3. Amém? Então, vejamos aqui que o nosso textuário já começa dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo deixa muito bem claro aqui que a sua pregação não consistiu na sua sabedoria humana, mas do verdadeiro evangelho, a qual ele mesmo diz que não se envergonha de pregar o evangelho, porque é o poder de Deus. E o evangelho que tem o poder de Deus é o evangelho que transforma as vidas e que liberta as pessoas, a qual muitos, inclusive eu, fomos alcançados por esse evangelho. E nós, como cristãos, devemos aprender, tirar o exemplo do apóstolo Paulo, né? Nós precisamos sim pregar a palavra desta mesma forma, com a mesma convicção. Devemos pregar a palavra verdadeira, sem se utilizar de sutileza e de engano. Usando de sutileza e de engano não ganha ninguém para o reino de Deus. Pode até ganhar para a igreja, mas para o reino de Deus não ganha. E o nosso objetivo é ganhar pessoas para os reinos de Deus. E vamos nós para a nossa verdade prática que está dizendo: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e defesa da fé em tempo de adversidade. Eu creio que hoje nós temos muito assunto importante para as nossas vidas, amém? E vamos lá. A nossa introdução diz o seguinte: diante das incertezas atuais e dos ataques às doutrinas bíblicas, é indispensável ao crente cultivar uma profunda convicção cristã. Não cabe aos salvos esmurecer em meio às tribulações, mas prosseguir confiante pelo prêmio da soberana vocação. Nesta lição, estudaremos os aspectos espirituais, morais e sociais que forma a convicção de nossa fé cristã. O objetivo é despertar em cada cristão o desejo de ser um autêntico embaixador de Cristo em um mundo de trevas. Então, vejamos a nossa introdução, que fala sobre o inimigo. O inimigo, o único objetivo dele é fazer com que as coisas de Deus não aconteçam na vida do ser humano. Que o inimigo, como sempre, ele se utiliza, de várias sutilezas para acabar com a nossa fé cristã. Como? Através de ensinamentos. Veja aqui na nossa introdução que o comentarista aborda o seguinte, que essas tribulações ou sofrimentos, os ataques que a igreja passa, ou melhor, tem sofrido de todos os lados, tentando tirar a nossa convicção e a nossa fé. Portanto, que nós temos que estar firme na rocha que é Cristo, para que todas essas coisas não venham fazer com que muito tem desfalecido a sua caminhada, tem deixado, tem saído do barco, tem abandonado o barco e também não tem tido nenhum êxito na sua caminhada, porque sem Deus nada podemos fazer o homem, nada podemos fazer sem Deus, amém? O nosso tópico 1 diz convicção espiritual. O nosso ponto 1, poder do Espírito.
Por orientação divina, o evangelho foi proclamado na Europa. Paulo teve uma visão em que um homem lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda a nós. A partir dessa revelação, a mensagem da cruz foi anunciada em Filipos e depois em Tessalonicense. O apóstolo deixa claro que o evangelho não foi pregado como discurso racional, mas, sobretudo, em poder do Espírito Santo, em plena convicção. Neste caso, o evangelho foi ministrado com ousadia no poder do Espírito, de modo que resultou na salvação e libertação dos Tessalonicenses. Assim, podemos afirmar que, na ausência de convicção espiritual, a palavra de Deus é reduzida a mero intelectualismo humano e sem resultado e ineficaz da transformação de vidas. Mateus capítulo 7, 29 e 1 Coríntios capítulo 2, versos do 1 a 5. Paulo aqui, fala sobre o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, que foi pregado ali na autoridade do Espírito Santo de Deus. Você sabe o papel, a função do Espírito Santo? Ele se encarrega de aplicar esta palavra ao coração das pessoas. Quando este evangelho é pregado na autoridade do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele convence você do pecado. Portanto, que é necessário aplicar-se a palavra de Deus verdadeira como ela é. A pregação do evangelho na autoridade do poder de Deus. Mais uma vez lembrando que o apóstolo Paulo falou que não se envergonha do evangelho porque é o poder de Deus. E através desta palavra consegue sim libertar, modificar a vida do homem. Lá em João, capítulo 8, verso 32, diz: conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. É através dessa palavra de Deus pregada na direção, no poder do Espírito Santo, é que vai gerar fé em nós. Lógico que se nós ficar pregando a sabedoria humana, isso sim não transforma ninguém, não liberta ninguém. Então quer dizer, ninguém vai estudar? Não, podemos estudar sim. Só que tudo isso ele não transforma as vidas. A diferença é essa. Que quando formos pregar a palavra de Deus, porque é a palavra que liberta e que converte, modifica e santifica. O conhecimento humano não transforma o homem do pecado. Quem transforma é a palavra, que transforma e converte o ser humano dos seus maus caminhos. Precisamos estudar? Sim. Precisamos fazer até faculdade? Sim. Só que nós queremos dizer o seguinte: nós podemos ser cheios de filosofia e de ideia. Essas coisas não mudam ninguém. Não transforma a vida de pecador. Quem transforma verdadeiramente é o poder da palavra de Deus. É isso que nós queremos deixar bem claro, que a palavra de Deus, essa sim, pregada como ela é, no poder do Espírito Santo, ela modifica, ela liberta, ela santifica, porque ela tem poder para converter, convencer o homem do seu mau caminho. O nosso ponto 2 diz: confiança em Deus. O apóstolo declara que, mesmo sendo padecido e sido agravado em Filipos, sua fé não estava abalada. Ele refere à perseguição sofrida antes de pregar em Tessalonicenses. Paulo e Silas, eles tinham sido publicamente espancados com vara, em seguida lançado no cárcere interior com os pés no tronco. Todavia, apesar de feridos, perto da meia-noite orava e cantava hinos a Deus. Após essa severa provação, não esmorecera, mas, impelido pelo Espírito, viera a Tessalônica, na cidade, em meio às suas lutas,
e com ousadia, confiança, anunciar a Cristo, e nessa perspectiva somos encorajados a não desfalecer nas pregações do Evangelho, mas confiando em Deus, jamais recuar, mesmo diante das ameaças de prisões ou até mesmo de morte. Veja aqui que o apóstolo Paulo realmente ele tinha convicção da sua chamada. E o comentarista mais uma vez destaca aqui, né, o seguinte, que Paulo ele tinha tantos motivos para ficar com medo ou para desistir, já que ele tinha sofrido muito, apanhou, foi espancado, depois lançado na prisão. Ele e Silas, lá na prisão, eles termina deixando um exemplo muito importante. O apóstolo Paulo, sendo o grande homem que foi escolhido por Deus, ele deixou um verdadeiro significado da palavra, cultivando a convicção cristã. Veja que mesmo lá na prisão, Paulo, ele estava adorando a Deus e louvando a Deus. Com todo o sofrimento, Paulo não pensava em desistir do seu chamado. Existem pessoas que qualquer coisinha que acontece, ele começa a já querer sair do barco, ele começa a reclamar, né? Quer largar tudo e que o barco está afundando e que ele vai cair fora. Esquecendo de que, segundo a palavra de Deus, jamais ele nos desamparará. Paulo foi humilhado, ele foi maltratado, foi castigado e preso. E diante de todo esse sofrimento, ele não abandonou o barco. Nada que aconteceu conseguiu parar com Paulo. O alvo de Paulo era Cristo. Então, se o alvo do cristão é Cristo, nada vai nos separar desse amor de Cristo, como está lá em Romanos. E ele continuou adorando, né, o Senhor. E se você tem confiança de que Deus é contigo, então por que parar? Jamais podemos desistir. Ponto 3, fidelidade na pregação. O apóstolo do gentil assegura que o evangelho anunciado em Tessalonicense não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mostra que a doutrina cristã não procede de fábula inventada, condutas imorais ou de artifício para seduzir as pessoas a crerem em mentira. Ao contrário, Paulo declara que o evangelho é de Deus e que o próprio Deus o comissionou como um arauto, não como para agradar o homem, mas a Deus, que prova todo o coração. Nessa forma, o propósito de Paulo não era o de satisfazer seus ouvintes com falso discurso. Nesse sentido, somos exaltados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Viu só como o apóstolo Paulo era um grande homem. Nesse sentido aqui, nós, seres humanos, somos exaltados a manter fidelidade na pregação, repudiar os falsificadores da palavra de Deus e anunciar Cristo com sinceridade. Isso aqui é um recado para todos nós, povo de Deus. Se assim fizer o povo de Deus, como o apóstolo Paulo, há mais pessoas a ser salvas. E hoje em dia, pregadores e doutores, teólogos cheios de conhecimento, eles pregam exatamente aquilo que o povo quer ouvir, para que as suas igrejas seja cheia, ou até mesmo para que aquele pregador volte novamente a ter oportunidade para pregar. E esses tais, eles não pregam sobre pecado, transformações também não pregam, sobre modificação também não se fala, não se prega sobre a libertação e muito menos sobre renúncia de si mesma.
o que o ser humano precisa ouvir não se fala. Mas o apóstolo Paulo, servo do Deus Altíssimo, ele deixou bem claro que o verdadeiro evangelho, ele fala exatamente o que muitos não querem ouvir. E é por isso que as pessoas estão na igreja ou vão na igreja, não são transformadas, não são libertas. Ainda que essas pessoas digam que são, mas o seu comportamento nas redes sociais, ou lá na faculdade, ou lá no colégio, ou lá onde quer que esteja, diz outra coisa. Vejamos que pessoas aceitam o Senhor com muita emoção, aceitam Jesus como Salvador chorando, mas essas pessoas não permanecem, né? Você vê que o evangelho é o evangelho de poder. E essas pessoas nunca mais retornam à casa do Senhor porque não foi pregado o verdadeiro evangelho, foi pregado o emocionalismo. Porque muitos querem ser pregadores, cantores, pastores, né? Mas igual a Paulo, ninguém quer ser. Sabe que Paulo disse quando ele fez o que tinha que ser feito para Deus? Ele disse o seguinte: combati um bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Porque nada conseguiu impedir o crescimento espiritual de Paulo. Ele sempre pregou a palavra genuína, o evangelho, que é o poder de Deus. Amém?